Fala pessoal, que tá falando aqui é o Pedro Estigarriba, para mais um Leste Conexão. E gente, esse aqui é o Leste Conexão Profissões. Hoje vamos falar sobre alguns assuntos muito importantes, alguns polêmicos. E gente, eu estou me sentindo bem protegido hoje, juridicamente falando, que estou aqui com algumas advogadas que a gente vai falar sobre temas que vocês vão gostar. Estamos aqui também com uma psicóloga que também vai explicar um pouco sobre a questão que a gente vai falar, que é sobre a mulher, né? Como vocês sabem, que é o Leste Conexão. E o Leste Empreendedor é focado no público feminino, mas vamos falar alguns assuntos com relação a direito de família, a direito penal, para auxiliar as mulheres. Tá bom? Então, meninas, vou pedir primeiro para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho sobre vocês. E aí depois a gente já começa com algumas perguntas. Pode começar você. Sabe que livre para mim. Bom, meu nome é Juliana Biel, sou advogada, sou formada há 11 anos, especialista em direito penal, processo penal, especialista também em imobiliário e direito condominial. Atualmente eu atuo no enfrentamento e prevenção de violência de gênero. Sou advogada e colaboradora do Programa Empoderadas, advogada voluntária do Instituto de Defesa da Mulher Erika Paz, IDEMEP. Sou juíza leiga também do Tribunal de Justiça. E a gente está aqui para tentar corroborar, tentar trazer mais conhecimento para as mulheres, compreender que a violência doméstica não é culpa da mulher. Infelizmente, ainda é muito uma cultura, né, da nossa sociedade patriarcal. E a gente está aqui para tentar trazer, de uma forma lúdica, a compreensão e esclarecimento sobre os seus direitos. Bom, eu sou Carla Pires Lins, eu sou advogada criminalista há 15 anos. Eu trabalho com a doutora Juliana no Empoderadas, que é um programa do governo do estado do Rio de Janeiro, de prevenção e enfrentamento à violência de gênero. Também sou colunista da revista do Leste, né, falando sobre direito penal, e espero, sinceramente, hoje conseguir trazer conhecimento e esclarecer mais mulheres, porque a gente precisa muito enfrentar e acabar com essa violência que nos assola todos os dias. Eu fiquei aguardando porque eu estou equilibrando a mesa, né? Então, eu me chamo Rafaela Vassu, eu sou psicóloga, também do programa Empoderadas, psicóloga clínica, terapeuta de família e casal. Eu me chamo Thalita, sou advogada especialista em direito de família e hoje estamos aqui para falar um pouco dessa violência que vem cada dia aumentando mais contra a mulher e trazer um pouquinho o direito de maneira, como a doutora Juliana falou, lúdica, um pouco mais leve para a gente levar a informação, porque a informação liberta e impede conflitos. Muito bom, meninas. Meninas, eu queria primeiro buscar um assunto um pouco assim, mais histórico, até para a gente poder entender, né? Eu sempre comento isso em alguns eventos, né? Comento isso às vezes, faço alguns vídeos falando que se a gente for olhar no aspecto jurídico, acredito eu que a mulher ela pode, né, empreender, já não tem nem 70 anos praticamente, né? Se a gente for ver no aspecto jurídico. E durante, assim, séculos e séculos, sempre quem teve vamos dizer que o direito de empreender, de ter negócios, até mesmo de trabalhar. Então, se a gente for pegar lá da parte histórica, a mulher ficava em casa, tomando conta. E aí as coisas começaram. Porque a mulher era a propriedade, no caso, né? Sim, do sim, homem, isso. do marido ou do pai. Sim, sim. A mulher até 2002 não podia registrar o próprio filho sozinha, né? Até 2002? Até 2002. Isso eu não sabia. Eu sabia da questão do desquite, da questão do divórcio. Quer dizer, o registro é mais recente, né? Eu busquei até uns vídeos da época da década de 70, né? Que tinha lá o pessoal achando um absurdo a questão do divórcio sem ser o desquite, né, que tinha feito e tal. Se você buscar no YouTube, você vê os vídeos, né, falando que o pessoal era um absurdo permitir o divórcio e tudo. E aí, se a gente for buscando, né, então assim, tem muita coisa que com relação à mulher que é muito novo
Sim. E eu acho que a própria mulher, ela não tem consciência, acho que da liberdade que ela tem hoje. Pode ser que eu esteja falando besteira, mas dentro do estudo que eu tenho feito sobre mulheres, né, até o livro que eu estou escrevendo específico sobre a mulher moderna, eu entendo isso. Por quê? Porque não tem nem 70 anos que a mulher ela consegue hoje empreender, que ela tem mais liberdade, como você mesmo falou, que antigamente era considerado uma propriedade, e eu acho que isso de uma forma intrínseca ainda se entende, a própria mulher ainda se entende por dentro, ainda se entende como uma certa propriedade, que não tem tanta liberdade assim, que se incomoda com alguns tipos de situação. No último evento mesmo cheguei e falei assim, quem de vocês que depois de trabalhar chegou em casa e, sei lá, se sentiu culpado de não conseguir cuidar da casa, sendo que o marido tá em casa? Um monte. Eu falei assim, sabe? Só Então, ponderando uma coisa que você falou, Pedro, que você falou que para a mulher entender que hoje ela tem liberdade. Essa liberdade é existente, a gente não pode negar, mas ainda muito mitigada. Não, sim, mas por isso que eu falei que até mesmo para a mulher ainda é difícil ela conseguir entender, e para o homem acho que muito mais, porque eu falei assim, que isso? Liberdade. Não só pessoas dependendo da criação, né, que a gente sabe. Então, para o homem é muito difícil entender, ainda mais for uma pessoa bem mais velha, né? Se for uma pessoa bem mais de idade, negócio... Entendi. Perdão. Eu entendi o que você quis dizer, porque eu acho que é mais a liberdade do viés jurídico, né? Sim, eu tô falando lembrar que essa igualdade ela só vem em 1988. Sim. Eu costumo falar isso, eu nasci em 1983. Quando eu nasci, eu não sei quando você nasceu, se a gente nasceu ali no mesmo ano, nós não éramos iguais. Né? Então, essa igualdade jurídica ali, ela só surge em 1988. Que foi com a Constituição. Exatamente. Então, dentro desse viés... Porque eu tô falando mais no conceito jurídico, tá, gente? Porque eu sei que se a gente for olhar num conceito, no conceito social, ainda não é assim. Então, eu até digo que vocês são a primeira geração de mulheres... Vamos dizer que de mulheres juridicamente livres, né? Então, eu acho que é até difícil. Se for parar para pensar, são a primeira geração, né? Estamos caminhando. Estão caminhando para a primeira... As próximas, acho que... Acho que as próximas... Mas a liberdade da mulher, nos dias de hoje, inclusive, ainda vem com muita concessão. Muita. Porque quanto mais livre se é... Mais questionada, mais excluída, mais tentativas de te podar são maiores. Então, assim, é uma liberdade que a gente tem que ter uma concessão muito grande. Por exemplo, eu tô falando isso porque, socialmente, uma mulher que tem filho e trabalha, vão perguntar para ela, mas nossa, deixa seu filho com quem? Agora, um homem que trabalha e tem filho, fala, que lindo o seu filho. Por que não pergunta para o homem qual a dificuldade dele trabalhar e com quem que ele deixa o filho? Você tá entendendo? Tem essas questões. Sim. E aí eu falo com você que, por exemplo, quando eu levava meu filho quando ele era pequenininho no médico, menos de 1 ano, assim, e vou te falar que era sempre mulher, tá? Me perguntava, e a mãe? Eu levava no médico e falava assim, e a mãe? Eu falei, a mãe tá bem, graças a Deus. Eu falei, a mãe eu tô levando. Então, assim, eu acho que... E você vê na internet, não sei o que vocês acham disso, eu vejo que tem muitos canais, inclusive, que tem uma certa luta para voltar ao que era antes. Não sei se vocês já perceberam, né? Tipo, vamos voltar ao tradicionalismo que era antes. Eu falei assim... E a mulher apoiando isso, eu falei assim... luta antifeminista, né? Mas dá vontade... Eu falei, mas vocês sabem como é que era antes? Aí dá vontade de pegar aqueles memes que não são... Assim, que pra você ver que era tão sério o que acontecia, que pra gente, a gente vê hoje como meme, é aquele do Coronel Josuíno. Já viu? Que a gente, assim, o pessoal leva como meme, mas aquilo ali era
É a Sim. realidade, né? Era a realidade. Antigamente, o marido agredir a esposa era um direito dele, Sim, sim, sim. né? Tanto Era um que- direito dele. Tanto que tem até um vídeo desse Coronel Josuíno que tem uma hora que ele fala que quando o cara matou, né, a mulher, e todos os coronéis e todo mundo chegou e falou assim, matou mesmo, fez Porque bem mesmo, matou, Era entendeu? visto como um poder disciplinar, E um aí, poder de correção, né? E aí, quando o delegado apareceu lá e chegou e falou assim, então, as leis mudaram, hoje em dia não é mais assim. Não é mais assim o quê? Eu, hein? É a minha honra, né? Sim, exatamente. Vale mais do que tudo. E aí, o podcast é mais com relação a gente poder ter mais essas informações, né? Com a ajuda de vocês, para a mulher ela conseguir entender, sabe? O direito. E eu já tô nesse meio, assim, já tem praticamente 1 ano, e vira e mexe, assim, uma mulher ou outra tenta tirar dúvida comigo, até parte jurídica, assim, que eu não entendo, né? Por isso que eu sempre tento levar para a parte de saúde mental. Por isso que tem no Leste a parte de saúde mental e a parte jurídica, justamente com as ideias para poder dar mais informações, sabe? E aí são muitas dúvidas de que não tem nem ideia dos direitos, não tem ideia do que fazer. Às vezes, emocionalmente, não consegue sair dessa situação e financeiramente tá bem financeiramente, mas não consegue sair disso. E às vezes, financeiramente não tá bem, mas também não sabe dos direitos que ela tem com relação a poder sair disso, sabe? Por isso que, para os casos de violência doméstica, a gente sempre orienta a ter um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Uma advogada, uma psicóloga, uma assistente social. Porque muitas mulheres, às vezes, não saem do ciclo de violência por essa dependência financeira. Mas hoje, nós temos alguns direitos assistenciais que permitem essa mulher sair. Como o auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica. O LOAS, durante um tempo, caso ela precise se afastar do trabalho e não consiga... E o que seria esse LOAS? O que seria esse auxílio aluguel? Então, o auxílio aluguel, vamos supor, a mulher e o marido, o agressor dela, tinham uma residência que não era própria, né? Ainda que consiga o afastamento do lar, vamos supor, o contrato de aluguel está no nome dele, ele rescinde. Para onde que ela vai? Ela não tem para onde ir. Então, ela pode requerer um auxílio aluguel, que geralmente dura em torno de 6 meses. Na cidade de Niterói, já tem esse auxílio aluguel. Não é em todo o município. Não é em todo o município. Infelizmente, não. Em que ela consegue um subsídio durante 6 meses para poder conseguir ter uma moradia, tá? E em contrapartida, em conjunto com esse auxílio aluguel, caso ela não tenha renda ou caso ela trabalhe e precisa se afastar do trabalho por decorrência da violência e ela não conseguir nenhum benefício pelo INSS, ela também tem direito ao LOAS, né? Que é o BPC, que falam também. Então, E o que seria esse LOAS? é um auxílio de um salário mínimo por mês, durante um certo prazo também, tá? Mas, de qualquer forma, se foi uma mulher que dependia financeiramente, que abriu mão da vida dela profissional para cuidar da família, cuidar do lar, ela também consegue, no juizado de violência doméstica, uma pensão provisória. Que depois ela vai requerer essa pensão, a depender do caso, podendo ser vitalícia, na vara de família. Entendi. Isso no caso do... Da vítima. A vítima, ela consegue esse auxílio de quem? Do agressor, se for, do agressor. Marido, cônjuge, né? A Sim. pessoa que ela depende financeiramente, ou até um pai. Entendi. E as dificuldades, às vezes, por exemplo, eu vejo... acho que tem até umas 2 semanas que teve uma menina que estava comentando... foi a dificuldade dela tentar conseguir o divórcio. Primeiro, pela questão financeira, porque ela não tem, acho que você deve passar por isso, né? Te procurar, né? E financeira. E aí? Vai procurar a defensoria.
E, inclusive, teve um até que me mandou o papel, tipo assim, cara, toda a defensoria aqui, tem 83 pessoas na minha frente. É complicado. Sabe? Então, assim, e aí como é que faz, assim, ou é defensoria ou procura um particular, no caso do não tem nenhum recurso, de repente, não sei, alguma ação social que possa fazer com que ou só tem que, assim, fazer com que ela consiga essa ajuda, ou é só pela defensoria caso ela não tenha recurso financeiro? Existem uns núcleos de prática jurídica nas faculdades, tá? Inclusive na que eu estudei, na La Salle, em Niterói, a gente tem lá tem um núcleo de prática jurídica que eles atendem. Não sei como que funciona, está funcionando hoje, enfim, em outras faculdades também não sei como que está a dinâmica. Mas é como se fosse uma defensoria pública, só que no âmbito particular. Né? São os professores, advogados, que com o auxílio dos estudantes, que meio que funcionam como os estagiários, pegam alguns processos, alguns casos e tomam conta. Né? Por exemplo, um divórcio, hoje, uma mulher vítima de violência doméstica, mesmo não sendo vítima de violência doméstica, ela não precisa da anuência do parceiro para poder se divorciar. Né? O divórcio ele virou um direito potestativo, graças a Deus, e a gente, por lutar todos os dias por isso, que independe de concordância do cônjuge de se divorciar. Então, e aí, sendo requerido, né, liminarmente no processo, você tem o divórcio no início do processo. Só que a gente ainda enfrenta um judiciário muito machista. Então, alguns juízes, infelizmente, não decretam divórcio, não concedem o divórcio, porque entendem que a parte contrária tem que ser escutada. Mas isso funciona assim mesmo? Porque eu ouço muito que é o contrário, que hoje o judiciário beneficia muito mais a mulher do que o homem. Depende. Então, a gente tem que entender que o divórcio pode ser requerido também perante o juizado de violência doméstica, porque as medidas protetivas, quando a mulher requer, ela pode requerer também o divórcio. O que não pode ser decidido no juizado de violência doméstica é a partilha de bens. Sim. Caso esse divórcio tenha partilha de bens, vai ser decidido somente o divórcio, que vai ser concedido liminarmente no juizado de violência doméstica. E a partilha de bens vai ser julgada na vara de família. Uhum. É isso que eu e Carla falamos, que a gente tem uma tese, a gente está elaborando uma tese, que a gente não concorda do juizado de violência doméstica não ser um juiz universal. O que seria um juiz universal? Ele decidir toda e qualquer questão, demanda inerente a essa mulher vítima de violência. Por que a gente defende isso? Justamente para evitar decisões conflitantes. E revitimização também. E revitimização. Porque o juiz do juizado de violência doméstica, ele necessariamente tem que julgar de acordo com o protocolo de perspectiva de gênero. Já o juiz da vara de família, ele não tem conhecimento dessa violência se a mulher não vier aí falar. Então, ela já está tendo que contar novamente essa violência. Ela está tendo que perpassar tudo de novo, rememorar essa violência. Uhum. Isso não é uma revitimização? Entendi. E a lei diz para não revitimizar. Fora os casos que tramitam em paralelo, né? No juizado de violência doméstica e na vara de família. Que na vara de família eles agendam audiência, conciliação, mediação. E tem uma medida protetiva. E tem uma medida protetiva. As partes não podem ter contato. Nem presencialmente, nem online, né? Tem uma medida protetiva ali. E a gente tem que chegar antes na audiência para falar para o juiz, olha, tem uma medida protetiva aqui, porque você peticiona, às vezes não é visto. Tem uma medida protetiva aqui, ela não pode estar perto. Aí, em casos meus particulares, né, clientes meus, a assistida tem que ficar no gabinete do juiz, fazer audiência. Como é que uma vítima vai conseguir mediar ou conciliar com o seu agressor? Não tem como. Porque muitas das vezes, justamente por não ter o contato, não poder ter o contato com a vítima, não poder aproximar dela, eles se valem do processo para poder agredir. Violentar. A violência processual. Entendi. Né? É uma A parte violência doméstica. A partir de que momento é violência? Interessante você falar a partir de qual momento, porque só o outro consegue, na verdade, responder aonde os limites dele foram excedidos, né? A gente está falando sobre liberdade, garantia de direito, mas não é tão simples sair de uma relação ao qual você fantasiou. Sim, mas eu estou te falando assim, mas em que momento pode ser considerado uma violência? E eu não digo violência
a gente fala psicológica, em que momento você consegue identificar de cara assim, isso aqui é agressor? Isso aqui é o famoso, ele não me bateu. Ele não me bateu, ele só deu um soco na parede. Sim, ele sutilmente coloca ali a vontade dele para prevalecer. Então, um agressor ele não vai explodir, mas ele vai cercear o seu direito, ele vai impedir, ele vai te podar, ele te limita. E à medida que eu vou implementando em você uma certa cultura, um achismo, você perde a sua identidade. Porque aí você passa a acreditar naquilo que eu inventei de você. Então, eu construo um personagem. Então, aquela mulher, aquela pessoa que está sofrendo violência, ela tem dificuldade de se reconhecer. Logo, eu não consigo sair porque eu me aprisionei. Então, só quem pode se libertar é você que está presa. Ou seja, eu me apaixonei por aquilo que eu inventei de você. Então, existe uma construção simbólica naquilo que é pactuado, né? Um relacionamento ele não vai ladeira abaixo da noite para o dia. Existe uma falta, existe um lugar vazio que se encontra com aquilo que o ofertante te proporciona, né? Que é a atenção, Sim. na maioria das vezes. Então, nós, mulheres, queremos muito pouco. E parece que ele sabe exatamente parece que ele consegue identificar um padrão, né? Quase como se fosse um especialista, que ele consegue identificar um padrão e aí ele vai diretamente ali, bem ali onde tem essa falta. E aí começa todos os... Que é um dos casos famosos, né? Que é o Love Bomb, que é aquela explosão, né, de amor que começa a dar muita atenção. Gente, eu nunca vi uma pessoa dessa na minha vida. Olha que maravilhoso. E aí, colocar a mulher no pedestal como se ela fosse... Sim, aí quando a mulher corresponde, ele começa a diminuir. Né? Aí começa no famoso... Mas você vai usar isso mesmo? Tá muito cool. Sim, existe uma busca, né? E aí, falando de uma questão estrutural, o que Freud vai falar da paternidade, né? Nós, mulheres, temos essa dificuldade na construção de um relacionamento masculino, porque é o homem que vai colocar essa autoestima, que é segurança para a mulher. E quando ela não constrói essa autoestima dentro de uma figura, né, que represente o masculino, ela já cresce insegura. Então, já cresce naquela cadeira que está vazia. Então, você busca inconscientemente ocupar esse lugar. Então, eu busco alguém que me proteja. Eu não busco um amor, eu busco um pai. Eu busco alguém para suprir a minha necessidade, suprir a minha carência, o meu vazio. Porque eu entendo que aquele outro que eu busco é aquele que vai prover, que vai saber o que eu preciso, o que eu quero e não vai deixar faltar. Isso é uma característica de uma paternidade, não de um amor, não de um companheiro. E geralmente os agressores, eles vêm de uma proteção velada, uma violência velada de proteção, né? Sim. Eu falo assim várias vezes, já passei por violência doméstica. E eu lembro que o meu agressor, ele falava assim, não, nunca senta no ônibus, na janela, senta na ponta. Porque se entrar... Tinha uns cuidados que... Quando você tava na relação, assim, caramba, olha, se preocupa comigo, que não sei o quê. Mas depois você vai vendo que... Fala essa questão, cuidado, isso aqui, mas assim, mas por que você sentou ali que eu falei que você não é pra sentar? Vai começando esse controle, exato, entendeu? Gente, vocês viram um filme que tá no cinema agora? Empregada? Empregada, não vi, tô doida pra ver. Eu quero ver também. Com a Boa, gente. Olha, esse filme aí, eu acho que vocês vão arrepiar, porque é isso que a gente tá falando, assim, E que parece que é ficção, mas não é ficção, não. É baseado em histórias reais? Não é baseado, não é. O filme em si não é, mas aquilo ali acontece. Aquilo ali acontece mesmo. Que nem você tá falando de... eu falei pra você ter cuidado com isso. Aí você beleza. Aí você não tem o cuidado que ele falou e... Mas por que você não fez isso que eu falei? Ele te culpa. Ele briga com você por não ter seguido as orientações dele. Sim. Né? Ele te diminui. Eu costumo dizer que todas as vezes que você é colocado em dúvida, você perde. Se alguém te rouba a sua certeza, já era. Porque o outro não só faz com que você se sinta mal, mas ele faz com que você duvide de quem você é e daquilo que você fez.
Então, são coisas que vão acontecendo de uma forma sutil, porque não é como eu falei, né? A violência, ela não é uma explosão. O que te fere, o que te marca, é aquilo que acontece nas entrelinhas. Você não serve para nada, você é muito lesada, ninguém te suporta, nem a sua família te aguenta. Então, são essas nuances, né, que ficam assim no ar, que fazem com que o outro, na repetição, acredite que aquilo ali é uma verdade. Entendi. E feminicídio com violência psicológica tem alguma coisa a ver? Bom, eu acredito, né, mas talvez a Rafaela consiga falar melhor, mas eu acredito que a violência, ela sempre se inicia com a violência psicológica. Sim. Não, sim, mas, por exemplo, uma violência psicológica pode ser considerado uma violência onde juridicamente pode você se... vai Chegar no minando feminicídio. aquele psicológico até que você a pessoa consegue acaba matar com aquela mulher. Isso? quase Pode que... ser- Mas ela pode, vamos supor... É tanta violência psicológica, nunca teve física, Pode mas é tanto... induzir ao suicídio da mulher. Aí seria um feminicídio. Assim, Não, direto, sim, mas eu digo... É porque assim, o feminicídio está envolvido a violência também, né? Ou só a Feminicídio morte, ou só a é morte... matar a mulher. Ou só a morte mesmo... Não, pode ser tentado. Pode ser tentado. Isso. Sim. Mas eu tô dizendo assim, ao ponto de ter tanta violência psicológica, Sim. ao ponto dela tentar alguma coisa com ela que depois... Não sei se vocês estão conseguindo entender. Que vai ser em decorrência seria de... o feminicídio por exemplo, indireto, a né? mulher sofreu tanta violência psicológica que ela tentou se matar. Uhum. E foi constatado isso. Isso pode ser considerado um feminicídio ou não? Ou juridicamente não? Dependendo Eu das acredito. provas de como você vai trazer essa tese. Porque essa tese ainda, você está trazendo aqui, é algo muito novo. Sim, mas vocês entenderam eu que eu tô- entendi. É. Mas, ao meu ver, tendo um relatório já daquela mulher, né? Um relatório de psicológico, agressão. psiquiátrico daquela mulher, do que desencadeou, de repente, aquela depressão, que desencadeou aquela intuição suicida, se verificar que ali há um modus operandi do De repente, agressor... um dolo não direto, mas um dolo eventual. ali que Exatamente. Ela deixou de Aí se alimentar. eu entendo ela, que Entendi. ele poderia responder não por feminicídio exatamente, mas por Violência. indução ao suicídio, que é um crime também. Entendi. E no caso de violência, que não haja violência física, mas todos esses ataques psicológicos, isso pode ser levado juridicamente, isso pode ocorrer alguma coisa, Tem- ela tem Isso pode... é crime de violência. psicológica. Isso é Tem. violência. É Financeira. E o que é, e como é que é, assim, antes de falar com vocês, eu pesquisei bastante sobre bastante vídeos, tanto do lado contrário, que meio que protege, quanto do lado que não protege, né? Mas, por exemplo, tem muita gente que ficou em dúvida do o que é violência psicológica. Porque tem gente que fala assim, ela chegou e eu falei com ela... Inclusive, eu vi um vídeo com relação a isso. Se eu chego e falo com ela... não vou fazer isso pra você. É considerado uma violência psicológica? Mas eu tô levando isso pra um ponto tem muito... que Não, ver porque todo são um algumas contexto. fases, né? A violência psicológica, ela tem algumas fases. Então, começa aquela fase mais da tensão, sabe? Eu preciso tirar de perto motivos. Uma roupa que eu sei que ele vai falar, uma amiga. Então, o clima fica tenso. Eu preciso tornar aquele ambiente harmônico para que ele não exploda. Então, a violência psicológica faz com que eu deixe de ser aquilo que eu sou. É a minha liberdade. Ele me priva de ser quem eu gostaria de ser, porque ele vai me induzir ao erro, me induzir a acreditar que eu provoco, que eu desestabilizo, para que ele, então, tenha uma reação mais explosiva. Então, é um ciclo. A violência psicológica, ela tem umas fases. A tensão, a explosão e a lua de mel. Quando ele retorna e fala, me perdoa, me desculpa, não era isso. Toma aqui um presente, toma esse vestido que você queria, toma esse dinheiro.
porque eu estava de cabeça quente, eu amo você, eu fiz porque eu quero te proteger. Ou então eu fiz porque você me fez fazer. Então, a mulher que já está ali, né, naquele ciclo vicioso. Eu sei de zoação. Existe muito. Sim, é um ciclo vicioso. E aí ela fala, não, ele realmente ele é um excelente pai. Porque o perfil de um agressor, ele é um cara bacana, Sim. né, para a sociedade. Geralmente. Assim, Né? Geralmente ele é muito legal. Eu vou ser A bem obrigação franco com da- vocês. Esse 1 ano trabalhando no projeto, no Leste, assim, antes eu tinha contato, mas não tinha tanto. Tinha contato padrão. Agora, contato com tantas mulheres, eu comecei a perceber esse tipo de situação da mulher simplesmente pegar e aceitar esse tipo de violência psicológica e achar que... E eu ouvindo, eu falava assim... Gente, pelo amor de Deus, será que dá pra pegar no braço dela e Mas forçar às vezes ela a ela sair não de... entende. Na maioria das vezes. Na maioria das uma- vezes ela percebe, mas ela tem uma fé. Ela não Que acredita. algo vai acontecer, Exato. uma transformação. Nós, mulheres, a gente foi ensinada que nós podemos transformar o outro. Isso é verdade. Nós podemos educar o outro. Nós somos tábua de salvação para muita gente que está afogando. Então, essa minha esperança, e aí também tem uma questão religiosa, né, que prende muito, porque o divórcio ainda... dentro de uma instituição religiosa, ainda é visto de uma forma muito... vai te segregar, vai te separar dos demais. É excludente, né? Sim, então, a mulher, ela fica ali naquela tensão. Não, eu preciso dar mais uma chance, porque algo vai acontecer. Infelizmente, muitos líderes religiosos orientam as mulheres a não divorciar. Que tem que Ora perdoar. por ele. Sim, Ora sim. por ele. Entendeu? Mas eu passei... Muitos. Tô falando, eu passei por isso também, de incentivo de, assim, a gente não tava dando certo e fala, não, divorcia não, tá... Mas eu acho que não é só a questão religiosa, não. Estava até conversando com a Thalita antes da gente começar. Eu acho que é o estigma social mesmo, né? Às vezes, e aí eu tô falando por mim, tá? Eu não posso falar por outras vítimas, mas em muitos momentos eu me mantive naquele relacionamento que aí eu tinha consciência que era um relacionamento abusivo, mas eu me mantive porque eu falava, caramba, eu vou acabar com todo aquele meu sonho de construir uma família, de ter uma família, de dar uma família para minha filha, e vou ser vista como uma mulher separada perante a sociedade. Sim. E eu sofri e ainda sofro Sim. quando eu digo, eu sou separada, eu sou mãe solo, de que outras mulheres me veem como uma ameaça àquele casamento. Sim. Eu já tive pessoas que afastaram... Não precisamos ser mãe solo, não. Basta ser solteira. de amizades Mas- de minha filha que não frequentou mais ali a casa de alguma amiguinha, quando, não, eu sou separada. E aí nunca mais convidou, nunca mais chamou. Sim. Então, acho que é muito complexo essa coisa do sair, sabe? Sabe uma coisa que aconteceu comigo 2 semanas atrás? Eu estava em reunião com uma mulher. Eu já conheci ela há algum tempo e aí ela estava falando que vou viajar, não sei o quê, aproveitar um tempinho agora em fevereiro, não sei o quê, viajar sozinha e tal. E, assim, eu sempre conheci ela e ela tinha aliança. Aí eu nunca perguntei assim, mas você vê uma pessoa de aliança, a primeira coisa que você pensa, né? Comprometida, né? Tá. Ela falou, mas sozinha, mas e o teu marido e tal? Falou assim, não, eu sou solteira. Aí eu olhei pra mão dela, ela, não, é porque fica meio feio, né? Uma mulher acima de 30 sem ter um relacionamento, fica Mas, meio gente, feio. feio Aí eu por quê? fiquei assim, gente, é sério mesmo? Será que é pegadinha? A primeira coisa que eu penso, deve ser pegadinha, deve ter alguma câmera. É muito porque eu não- É a busca pela aceitação, né? Eu preciso estar inserida. Gente, mas é o isso. ponto de usar uma aliança de mentira pra poder passar isso. Então, faça terapia. Né? É por isso Procure que, a assim, doutora eu Rafaela. digo que a gente precisa fazer terapia. Muito. E quando eu digo assim, às vezes a mulher ela tá naquele relacionamento, segura no braço e diz, é porque às vezes ela, hoje na terapia, muitas vezes eu me pego entendendo que o que eu sofri foi uma violência psicológica. Então você vai tomando consciência, né, daquilo. Porque nós estamos falando de sintoma, mas tem uma causa. Se você não trata a causa, você não resolve o problema. Você não cura. Então, à medida que você se escuta, eu costumo dizer que a libertação vem desse movimento. Eu preciso me ouvir. Eu preciso me reconectar
comigo. Eu preciso ressignificar os lugares que foram perdidos, ou seja, ressignificar é dar um novo sentido por aquilo que foi me tirado. Então, é esse movimento, né, de restaurar aquilo que quebrou. Porque a gente se transforma. Nós somos uma matéria bruta e nós sofremos, com o tempo, as lapidações, né, as variações, os traumas. Então, você se torna uma outra pessoa. Entendi. Então, esse momento de reavaliar, a terapia, ela te traz esse lugar para que você se escute e que você tenha a oportunidade de dar um novo significado para aquilo que te aconteceu. Eu acho que a terapia te traz o limite, aquilo que você falou lá no começo, né? A questão do limite. Eu acho que a gente começa a entender Qual o nosso limite? qual é o nosso limite. E você passa a dizer, não, isso para mim não dá, isso eu não admito, não vai ser desse jeito, porque você se reconecta, eu acho, ali, e começa a entender, de fato, Sim. quais são os limites, né? Porque você passa a ensinar o outro como você gostaria de ser tratado. Entendi. E isso incomoda. Isso incomoda. Você se torna um problema, porque uma mulher que tem uma autonomia, uma mulher que sabe quem ela se torna uma mulher problemática. Porque é uma mulher que reivindica os seus direitos. Sim. Eu me vejo Que não nessa aceita fala. qualquer coisa. É porque ela não aceita qualquer coisa. Aquilo que você me traz é muito pouco diante daquilo que eu sou. Estar comigo é um privilégio, é um bônus, porque é uma Você é uma relação. pessoa muito exigente, você tem que baixar seu padrão. né? Você nem é isso tudo. Vai morrer você não me solteira. dá mais do que aquilo que eu já me proporciono. Exatamente. Não vale eu ficar com você. Você não vai ser melhor do que eu sozinha? Pra que eu vou querer? Agora, antes da gente passar pro próximo tema, que é um pouquinho mais pesado, vamos pro... Eu queria que vocês me dissessem, assim, que chamam de red flag, né? Assim, sinais de que a pessoa está começando com um relacionamento. O que vocês acham que os primeiros sinais, assim... Eu vejo muita gente, por exemplo, que acaba, né? A gente tá da modernidade, né? Conhecendo gente por aplicativo. Quais são, assim, os cuidados de conhecer alguém ao ponto de se relacionar? Bom, em relação... Vou falar a aplicativo e... E no geral. Segurança, Tá. né? Primeiro, segurança. De aplicativo coisas básicas. Não encontrar, né, na casa da pessoa, levar a pessoa para dentro da sua casa. É sempre em locais públicos, né? Conversar durante um tempo. Gente, pesquisem, sempre falo isso. Avisar Descobrir uma o amiga que nome. vai me encontrar. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo que eu faço esse tipo de investigação. Ficha Não é criminal. stalkear, tá? Porque stalkear é crime. Mas você também se resguardar. Hoje em dia tem um aplicativo que uma brasileira criou para poder você verificar se aquela pessoa responde por algum processo criminal. Só que esse aplicativo é pago. Então, primeiro passo. Bota o nome no Google. Ah, não tem o nome do fulano. Mas você tem o celular, com certeza. Eles trocaram. Joga no Pix. Vê o nome completo. Joga no Google. Jus Brasil, você vai ver se tem algum processo. Tem processo de violência doméstica? Cara, já é um red flag. Não é pra você se relacionar. Ah, mas ele pode mudar. Tive uma amiga minha que foi nessa, eu pesquisei pra ela, falei, olha, tem uma boa lista aqui de violência doméstica. Porra. Aí ela virou e falou assim, ah, mas comigo ele tá diferente, vou tentar. Na É minha sempre vez vai ser Aí, diferente. ela começou a sair com ele e tudo mais. Síndrome da Aí salvadora. viajaram, acordou com um roxo no corpo, que ela não sabia como é que foi. Falei, mas você não se recorda? Ela tá doendo muito. Eu falei, você não se recorda de nada? Ela falou, não. Falei, então tá. Aí começou a sumir finais de semana de vez em quando. O homem, quando ele... Você vê que ele não quer nada com essa mulher, que ele tá querendo usá-la de alguma forma, é sempre o tempo dele. Nunca é o tempo do casal ou da mulher. É a hora que ele quer, como ele quer, aonde ele quer, com quem ele quer. Posso te falar como homem? No primeiro encontro, o cara já sabe se ele vai querer alguma coisa séria ou Eu não. já vi o homem falando Sim. isso já. No primeiro encontro, tá? Ah, não sei o que. Ele no primeiro encontro, ele bateu o olho. Os primeiros 5 minutos ele já sabe. Essa daqui eu vou namorar, essa daqui eu não vou namorar com ela. Falam que o homem, assim, ele chega 100% para aquela mulher e conforme vai conhecendo, vai perdendo a vontade. A mulher chega 0% e conforme vai conhecendo, vai aumentando as chances. Não é nem chega a 100%, não. É tô mais... brincando. Não, eu sei, mas eu tô te falando que ele chega ali, ele já sabe.
Ele só vai ficar um pouco na dele, analisando, sabendo. Mas ele já sabe, ele já sabe se ele vai querer alguma coisa ou não. Então, isso de... usou aquela famosa palavra que costuma utilizar para enrolar, né? Que é... tô focando mais no meu trabalho, tô focando nisso. Esse tipo de coisa... Não quer. Não quer. É não tudo quer. mentira. Não, Com certeza. Não quer. Com certeza. Não quer. Só que o que eu acho engraçado é que às vezes os homens acham que as mulheres querem. E elas Às não vezes elas querem também não querem. Às vezes acham... Nada sério com aquele homem. Às vezes não vê aquele homem como um homem pra vida dela. Às vezes ela só quer curtir ali. Porque... Aí tá a tal liberdade. Por que os homens podem ter essa liberdade e as mulheres não? Os homens não pensam isso, porque eles acham que as mulheres querem construir famílias. Sim. É aquele negócio, vamos casar e ter filhos. Não é assim. A mentalidade feminina já mudou e mudou bastante. Mudou muito. Entendeu? Então, assim, nem sempre a mulher vai conhecer um cara... Pô, o cara é interessante, mas às vezes... Não é quero, pra construir não é pra mim, Sim, entendeu? sim. Não casa, não orna. Mas é uma pessoa legal que dá pra sair de vez em quando, tomar um café, né? Rir um pouquinho, vai no cinema pra se distrair quando tem ninguém. Mas não é a pessoa pra vida dela. A mulher também sabe. Sim. Existe uma dificuldade, né, de falar não é só sexo. Um acordo. O homem consegue falar isso. Olha, eu não quero compromisso. Pra mulher, tô te falando, ele consegue falar isso pra mulher? Ele consegue ser objetivo e falar, olha, no momento eu não Sim. quero compromisso. O Do negócio não é a espere mulher nada às de vezes mim. conseguir Já entende, entender quando com diz, relação eu não quero compromisso. Esse é o pior. Conhecer. Quando a mulher escuta eu não quero compromisso, ela quer dobrar essa aposta. Exato, é isso que eu tô te falando. Aí ela vem, não, quer comprar. comigo ele vai querer. Por que isso? Sim, não, mas é. Por que Mas- isso, psicóloga? Porque isso é muito Mas- verdade. É essa E disputa, quando o homem fala né? que quer, a mulher perde o interesse na mesma hora. É porque vira uma disputa, Mas eu né? não, Eu mas- preciso me autoafirmar, porque eu sou boa o suficiente Aí eu para que vou, ele me vou queira. aproveitar como homem te fazer essa pergunta. Por que quando nega, Aí que tá que mais parece melhor. que dá mais... Parece que é o que dá mais vontade. Mas é a Você chega mesma e fala coisa que o assim, homem, porque a conquista, o jogo da conquista é estimulante. Porque ouvir não é muito difícil. A gente tem muita dificuldade de falar amor. não. Então, eu Mas tem acho... orgulho, né, de ouvir o não. então, por exemplo, eu acho que principalmente o homem, acho que ele recebe muitos nãos, muito mais nãos do que pra mulher. Eu tô falando não Depende no da quesito de perspectiva. relacionamento. Tá. Quesito de de relacionamento. relacionamento, ok. Tô te falando ainda mais eu, quando era mais novo, que era obeso, feio e imagina. E aí, então... Aí, quer dizer, muitos não. Hoje eu só não sou obeso. Mas continua ganhando, não. Não, exatamente. E aí, por isso que eu tô acostumado. E aí, o que eu tô te falando, então, assim, eu acho que às vezes o não acho que é um pouquinho ainda pesado, né? Porque acho que a primeira coisa que pensam mas o que Por que aconteceu? não? Por que não? Por que não? Mas o homem também, quando recebe não, nossa, dói na... Dói, Quando ele quis muito ali, aquilo ali... Mas a mulher também. A mulher, quando quis muito, o cara desdenhou. Depois, quando ela... Assim, Vira a página. Vira a página, arruma outra pessoa, o cara vem atrás. Nossa, pra mim, CPF cancelado. Não existe, não tem essa. Eu já cheguei Dá ao nojo. ponto... Ai, gente, Ó. vou ter que contar uma coisa mesmo. Eu cheguei ao ponto de fingir que eu não conhecia a pessoa. E a minha amiga falou assim, Juliana, sua cara nem treme, você nem pisca o olho. Falei, pra mim... Porque o pisciano é assim, gente. Uma vez morto, não ressuscita. Demora. Eu sou pisciana também. Demora pra morrer. Mas eu sou assim Mas também, quando gente. morre- Mas quando morre, já era. Não tem ressurreição. Agora, menina, vamos pro próximo tema. Quando fala um tema pesado, é quando envolve filhos. Tá. Aí complica mais. E aí? E quando nisso tudo tem filhos envolvidos? Primeiro, a mulher tem que compreender que manter uma família desestabilizada não é o melhor para uma criança. Não. Né? Porque a criança que cresce num ambiente hostil, violento, né? Tumultuado, digamos assim, a gente está exemplificando. Porque se perguntar para cada um aqui, a sua infância influenciou o adulto que você é hoje? É claro que sim. Então, a infância dessa criança, o que ela está vendo na infância, vai influenciar o adulto que ela é. Não estou querendo dizer que o seu filho está vendo você agredindo sua mulher, ele vai se tornar um agressor também. Não, mas
ele vai ter dificuldades de relacionamento justamente por conta dos traumas que viu Sim. lá atrás. Primeira, a mulher tem que entender isso. Segundo, a violência praticada contra a mulher na frente de filho, na verdade, de ascendente ou descendente, é motivo para majorar a pena daquele crime, do agressor, e também é motivo para conseguir tirar a guarda compartilhada e para guarda unilateral. Qual a diferença de guarda compartilhada e guarda unilateral? Na guarda compartilhada, que todo mundo acha assim, fica 15 dias na minha casa, 15 dias na casa. Não tem nada a ver, isso aí é guarda alternada. Guarda compartilhada é quando os pais podem, em conjunto, ter a responsabilidade de decidir sobre os atos civis da vida daquela criança. Já a guarda unilateral, só um único genitor vai decidir sobre a vida daquela criança. O outro vai poder visitar e tudo mais. Só que na violência doméstica, você pode conseguir a suspensão da visitação, a depender da violência que foi feita e como foi feita na frente dessa criança, ou então a visitação assistida. O que seria a visitação assistida? Esse pai poder visitar essa criança, mas diante a presença de algum guardião, digamos assim, que pode ser um parente, pode ser alguém nomeado pelo juízo. Então, ele não vai ter aquela liberdade, aquela intimidade, aquela privacidade com aquela criança. Entendi. Vai ser em local público, normalmente. Sim. E assim, depende também do familiar. Porque dependendo, se for pai e mãe, eles também, o agressor também fica proibido de ter contato, né? Porque são pessoas diretas. Então, isso passa por uma avaliação do juiz, né? Do juízo, que hoje a gente chama. Então, o juiz ele tem que aprovar que aquela pessoa faça a intermediação entre o agressor, no caso, o pai da criança, e o filho, né? Entendi. E qual, assim, as situações, assim, mais delicadas que você vê dentro ali quando vai divorciar, quando tem violência e quando tem filho no meio? Eu acho que é mais a parte emocional, sabe? É envolver a criança toda num litígio, numa briga de adultos que a criança não deveria participar. E geralmente é um apêndice dessa violência é a alienação parental. Sim, muito. Então, Agora, aproveitando, o que é... Eu já ouvi muito essa pergunta que as pessoas não entendem. O que é violência? Alienação parental. Alienação parental. É você moldar ali o entendimento da criança. Um conceito. Né? Um conceito ali. Comportamento. É você denegrir a imagem do pai ou da mãe ou dos avós, enfim, da pessoa ali responsável pela criança para a criança. Um exemplo, a criança por está exemplo. com a cabeça em informação, o cérebro em informação. Né? Então você vira e fala assim: olha, fulano, o seu pai, ele é isso, 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 aquilo. Só que coisas ruins. Seu pai não veio, a autoridade seu pai do outro poder- genitor, né? Vamos supor, a criança ficou os 15 dias na casa da mãe e a mãe falou assim, olha, você tá de castigo, você não pode usar o celular porque você fez isso, isso, isso. Chegar na casa do pai, virar pro pai e falar assim, não posso usar o celular porque... Ih, não tem nada disso não, sua mãe é doida. Aqui quem manda sou eu. Aqui quem manda sou eu, tem nada a ver com o que ela tá fazendo. E é desmerecer a autoridade do outro genitor também. E acontece, não é tão direto, né? É mais romântico. Não, aqui na casa do papai você pode. Aqui na casa do papai você tá seguro, né? A mamãe cobra demais. Ela não gosta, assim, de você. E eu entendo, vai ficar tudo bem. Né? Então, assim, a criança passa a entender que a mãe realmente é uma bruxa. Na verdade, a criança, e o pai além é o de protetor. ser um objeto de disputa judicial, é um objeto de disputa territorial Emocional. ali. Então, Não, e às vezes utiliza a criança para violentar a própria mãe, né? Sim. É a ex-mulher, Sim, né? O que a sim. gente Sim. chama da violência vicária. Então, você se utiliza daquela criança para estar violentando aquela mulher. Um exemplo desse tipo de violência. O mais bizarro de todos é matar a criança para agredir Como a mulher aconteceu psicologicamente. recentemente, né? Matar. Um menino Matar o foi filho, morto. acontece Foi. bastante. De 3 anos foi morto esse final de semana. Sim, Foi. sim. Ele esfaqueou. Tá. Entendi. Matou a criança. Entendi. Acaba Então, você- agredindo a criança. punir a Matou mulher. a criança para Entendi. agredir psicologicamente a mãe. A mulher. Entendi. Tá. Não, eu tinha entendido outra coisa. Eu tinha entendido de usar de violência, tipo, falar, assim, de
falar do outro ao ponto... Isso é alienação parental. Sim, alienação parental. Ao ponto do filho ficar muito contra, assim, chegar até uma... Ué, tivemos esse caso daquela atriz que eu esqueci agora o nome. Da Letícia? Isso. Agora. Isso. A gente não posso julgar porque eu não li os autos porque é sigiloso, mas acompanhei por alta situação que o menino tomou, o filho dela de 15 anos, nessa briga, né, parental, tomou uma versão da mãe, não quer ver a mãe, não quer assinar o sobrenome da mãe, não quer... E ainda vai às redes sociais, a mídia, desvalorizar a mãe ao lado do pai. Ao lado do pai. Sim, ao lado do pai. A adolescência já é uma fase muito complexa, né? Onde o outro acredita que sabe tudo, tem todas as respostas. E é um momento de construção. Então, eu deixo ir, eu oriento. Deixa ir. Deixa ele fazer a escolha que cabe naquele momento para que amanhã ou depois ele não retorne e diga que não viveu porque você o impediu. Não deixou. Outro tipo Primeiro que quem tem pai e mãe tem trauma. Não adianta. Quem tem pai e mãe tem trauma. Não adianta. Quem não tem A também. infância é o chão da vida. Né? Então, existe ali uma questão, né, da mulher nessa dificuldade de sair do divórcio, porque é uma projeção. O meu pai morreu, eu preciso dar uma família para minha filha. Meu pai me abandonou, eu preciso manter esse casamento. Porque a minha filha, o meu filho não vai viver, não vai sofrer, não vai passar por aquilo que eu passei. Mas isso é sobre mim. Isso não é sobre o outro. Uma coisa que acontece também na agressão, para atingir a mulher através da criança, a gente falou aqui antes de começar a gravação de denúncias caluniosas. Sim. Porque algumas mulheres denunciam e não aconteceu. O que acontece muito do lado oposto do homem para com... Não para com a mulher exatamente, mas para atingi-la, vamos supor... teve a violência doméstica, mas já eram separados. Essa mulher já tem um outro relacionamento, possui um filho pequeno com esse agressor que reside com ela. Ele levar essa criança à delegacia para registrar um falso registro de ocorrência de estupro de vulnerável. E aquela criança passar por um exame de corpo de delito, que é um exame totalmente invasivo. Essa criança tem que passar por uma escuta especializada na delegacia. Essa criança, às vezes, tem que repetir esse depoimento perante o juiz e, muitas das vezes, esse depoimento é inconsistente. E aí, você fazer uma criança passar por uma situação dessa para tentar desestabilizar a estrutura familiar que a mãe está construindo com outra pessoa. Então, assim, a denunciação caluniosa existe de ambos os lados. Mas, comparado ao percentual de denunciação caluniosa com o percentual de casos fatídicos de violência doméstica, de casos mesmo que ocorreram, é muito discrepante. Aí teve uma vez que eu fiz uma palestra pelo programa Empoderadas e, infelizmente, eu vi de uma mulher. Falou assim, eu não concordo com a Lei Maria da Penha, porque muito homem vai preso sem ter feito nada. É um absurdo. Ele faz o quê? Eu falei, contrata um bom advogado que vai demonstrar que não tem provas e vai soltar ele. Porque se a gente desmerecer a fala de todas as mulheres por conta de uma, a gente está autorizando a matança, a violência permanecer, né? É uma luta coletiva, né? É. Então, não é só sobre uma mulher. Não. Foi uma mulher que se levantou em prol de todas as E é uma outras. epidemia a violência contra a mulher, é uma epidemia real, né? Na verdade, é uma pandemia, porque é mundial isso. Não sei se vocês viram um caso agora, recentemente, de um brasileiro que matou a esposa na Irlanda. Ele foi condenado à prisão perpétua, porque lá é prisão perpétua a violência doméstica. Então, assim, no Brasil, ainda falam aqui no Brasil que a lei é muito rigorosa contra os homens, sei que vocês pegam de 20, 40 anos aqui no Brasil, não é prisão perpétua. Não, até ser preso, né? Porque eu tô com vários casos que é só afastamento. Exatamente. E a pessoa continua descumprindo a medida protetiva. Exato. Esse caso que a Juliana falou sobre a questão da denunciação caluniosa em relação aos crimes sexuais contra a criança, eu tenho até um caso no escritório de um padrasto que acabou de ser preso, sentença penal condenatória por estupro, que justamente o pai vai à delegacia fazer a denúncia do estupro, mas é um estupro de vulnerável,
que não teve conjunção carnal, então você não tem um laudo, você tem a palavra da vítima, da criança, que à época tinha 5 anos, que vai à delegacia, que é ouvida na delegacia e diz que sofreu o abuso. Anos depois, na audiência, a criança diz: não, o tio não fez nada comigo. E o que o juiz faz? Olha, a criança, ela foi compelida a desdizer aquilo que ela disse. Então eu condeno ele. E ele está condenado a 12 anos de prisão por um estupro de vulnerável. Então é muito sério essa coisa de se utilizar disso. De acusações muito sérias, ainda mais envolvendo criança. Sim. É uma maldade, é uma crueldade, na verdade, tanto parte do pai quanto da mãe, que envolve... E a criança agora está A criança desesperada, nisso. porque querendo ou não querendo, na cabeça dela, bom, Ele a é o culpa culpado. minha. É. Não, e a culpa é minha, o tio está preso, eu gosto dele, eu não queria que isso acontecesse, eu disse depois a verdade, mas o judiciário E não o que considerou. pode desencadear nessa criança, que a Rafaela pode trazer, é a automutilação. Ansiedade, automutilação, principalmente, né? Obesidade. Porque comer é emoção. Você come porque você precisa ser acolhido, né? Nosso primeiro objeto de desejo é o peito, né? Nasceu, vai sugar. Então, os nossos vícios, eles são mais orais. Cigarro, comida, né? Bebida. E enquanto essa criança ela vai crescendo, ela vai se colocando sempre numa posição de desmerecimento, né? Eu não sou capaz e eu tenho sempre uma conta a pagar. E essa conta ela não vai fechar nunca, né? Quando você para ouvir uma criança ou um adolescente, a vida acabou. Então, ela está sempre se punindo, ela está sempre praticando algo contra ela mesma. Por quê? Ela não foi acolhida, ela não foi abraçada. Né? Então, essa criança ela foi negligenciada logo. É um adolescente, um adulto completamente adoecido. Que é o que, infelizmente, a gente vê, né? Sim. Muitos. E aí eu já vi muitos conselheiros, não só conselheiros de relacionamentos, conselheiros espirituais, conselheiros... E que falam que antigamente, quando não tinha autorização para o divórcio, as crianças não tinham traumas. Pra gente ver. Pra gente ver. Ver na época do seu bisavô se tinha isso. Um Né? lar É porque conflituoso, ele é pior do que Muito. você separar esses pares, né? Porque você vai crescer ali se sentindo culpado por aquilo ali estar acontecendo, porque você não consegue resolver e na maioria das vezes você fica no meio daquela tensão. Eu não sei se vocês lembram desse filme que na época eu não sabia porque eu era criança, né? Depois que eu fui pesquisar mais sobre esse filme, foi ano passado, inclusive, que foi uma polêmica muito grande esse filme na época, que eu acho que muita gente não sabe que foi polêmica, que é Uma Babá Quase Perfeita. Ah, sim. Que na época eles colocaram a questão do divórcio como necessário e no final ele explica que cada família e tudo. E aí era na década, no iniciozinho da década, acho que foi de 1992. Então, falar sobre isso, na época, era um assunto muito tabu ainda, de falar de divórcio, né? Porque naquela época o divórcio ainda não é regulamentado. Era separação judicial, para depois... Você ter noção como é que era a nossa lei antes de 2002, era o seguinte, o casal queria se separar. Ele primeiro tinha que dar entrada numa separação judicial, esperar um trânsito de um prazo de 2 anos para convolar em divórcio. Ou seja, para você ter certeza que é isso que você quer. 2 anos. 2 anos você se manter com alguém ali, mais ou menos, sabe, vinculado com o nome e tudo, porque não é um direito seu de se libertar como é hoje em dia, entendeu? É meio doido, né? Meio louco isso. E por que... Já reparou que nas nossas leis, por que a família, a qualquer custo, é mais importante que a liberdade individual do ser humano e a dignidade da pessoa humana? E por que os bens, o patrimônio é mais importante que a vida e a dignidade Mas eu acho que isso é uma questão muito brasileira
essa cultura de que a família acima de tudo. Não é só brasileira, Porque, não. Não, tô te falando muito brasileira, por quê? Porque se você for ler e for ver a Constituição americana, os direitos individuais, ele tá acima de qualquer coisa. Mas aí a gente vai entrar em viés diferentes. Tem a common law, civil law. Sim, mas eu tô te falando pra você ver a diferença que lá, tipo, acima de qualquer coisa tem que ser o seu direito individual. Até mesmo as pessoas, assim, se você for ver alguns filmes, você vai reparar que se fala muito do direito individual, independente de se casado ou não. Aqui, eu acho que nos países mais emergentes como o nosso, tem uma questão muito... Eu acho que é por ser mais religioso também, né? Talvez. Acho que tem muito essa questão. Tem que ter família. Se você tem acima de 30 anos, há 40 anos, você é solteiro, tem alguma coisa errada com você. Mas já ouvi várias vezes. Mas eu já ouvi várias vezes. Você não tem família? Tenho. Sim, não. Também. Eu, minha filha... E se fosse eu e um gato, seria. Gente, eu e o meu gato é minha família. Gente, e os ascendentes deixam de ser família depois que você faz 30? Gente, esse dia da minha família, a semana passada mesmo, eu ouvi e falou assim, Pedro, você virou gay? Virou. Aí falou assim, virou gay? Eu falei assim, por quê? Não, porque eu já tô mais de um ano vendo você sem relacionamento. Ué? Poxa, E detalhe, se eu virei gay, relacionamento, se eu tô solteiro, não... Sabe, não tem nem sentido. Não tem nem sentido. Porque os homossexuais não podem namorar, né? Então... como se não tivesse. Como que não vira? podem casar, eu fico pensando como que vira. Né? Você acordou no dia Depois como que eu vou desvirar? Sim, mas vocês entendem? Essa cobrança, a ignorância. né? Se a sociedade opção sexual fosse de fato uma escolha, você acha que a pessoa ia escolher justamente ser homossexual e ser agredido por uma sociedade, né? Mas você vê pela questão da família. Tipo, você tem que ter uma família. Dá um jeito aí. Você arruma com alguém. Na mas minha são várias família, escalas, não a família inteira, mas uma parte da minha família, eu sei que me vê como uma problemática. 40 anos, não... Gente, eu gosto muito da minha liberdade, eu gosto não da satisfação. Mas essa eu gosto de acordar a hora que eu quero fazer o que eu quero. Muitas das vezes mantém uma mulher dentro de um relacionamento abusivo, Sim. porque ela vai estar acabando com a Sim. tão desejada família. Porque são muitos marcos, né? Você casa, você precisa engravidar, né? Você engravidou São e agora o que etapas, né? Sim. E o segundo, porque um filho só não tem como, né? Um único? filho não dá certo. Enfim, são muitos marcos, né? Então, é o que eu sempre falo, né? Não existe uma receita de bolo. Existe aquilo que você se predispõe a fazer, aquilo que faz sentido para você. Sim. E por isso que eu falei no início daqui do podcast da liberdade mitigada, porque essa questão de casado, filho, isso aqui, você ouve, é mulher que ouve. Homem de 40 anos, solteiro, tudo bem se a família te questionou, mas vamos supor, você vê assim, os caras, mamãe solteira, ele tá focado na carreira, ele Tá viajando o mundo. Tá viajando o mundo, pegando todo mundo, garotão, que não sei o quê. E a mulher não, ela lá, encalhada, acabada. Gente, é umas coisas... Não, porque o homem virar e falar que mulher acima, não é nem mais de 30, acima de 28 anos não serve mais pra casar, me desculpa, isso aí é um discurso pra poder validar a pedofilia. Porque eu fui muito julgada na internet quando eu coloquei esse comentário numa publicação. Mas se com 28 é pra casar, em que momento ele tá interessado nessa mulher? Com qual idade? E quantos anos ele tem? Sim. Né? Eu vi um caso, um vídeo de uma mulher na internet que ela falou assim, ela tem uma bebê com o marido. Eu vi. E pediu para o marido trocar a fralda da criança. Surreal. E o marido virou e falou assim, acho melhor não trocar. Aí ela falou, por quê? Porque eu tenho medo de não me controlar. Gente. Então, assim, você entende que essa fala de que mulher acima de 28 anos não serve mais para casar, para mim, é uma fala para poder validar a pedofilia. Menina, já passamos. Pesou, né? Não, é por causa do tempo. É por causa do tempo. Você não queria pesar? Pesou. Não, eu acho ótimo. Se a gente tivesse mais tempo, a gente falava mesmo. Marcar o próximo. Marcar para a próxima. Eu gosto muito de assuntos polêmicos. Mas, meninas, muito obrigado, tá, pela participação de vocês. E, gente, se vocês querem mais temas assim, mais temas não só informativos, que é muito bom a gente saber, é só deixar nos comentários, tá bom? E até a próxima.